Queridos, eu quero desejar uma boa noite para todos vocês e falar da minha alegria de retornar, né? Eu não sei quanto tempo tem que eu preguei aqui, acho que tem um mês mais ou menos, né? Não sei. Mas tem uma palavra de Deus que Deus mandou trazer para vocês, eu tenho que entregar a vocês, né? A Bíblia ela é maravilhosa. Vocês me dão licença aqui que eu vou descer esse púlpito um pouquinho. Ficar mais baixo aqui, né? Mais perto de vocês. Então, a Bíblia é maravilhosa. Eu perguntei aqui, depois que Léo cantou, se ela sabia o que eu ia falar. Não sei se vocês perceberam, ela disse que não. Você sabia, Léo? Louvado seja Deus. Vocês perceberam o que é que Deus tem feito conosco ultimamente? As palavras que Deus quer trazer a nós ultimamente? Como Ele tem conduzido, né, a sua igreja? Eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente as coisas têm acontecido, a gente faz um planejamento e Deus pega, desvia e traz outro. Hoje eu queria falar sobre graça, mas Paula falou domingo passado, esse domingo, era o sermão que eu ia pregar, né? Mas o Senhor conduziu uma mensagem para falar do Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no primeiro verso que nós iremos ler agora, que é Efésios, capítulo 5. Eu acho que não precisava nem pregar mais, né? Depois dos testemunhos que nós ouvimos, ainda mais o testemunho de Vanderlei. Vanderlei, você é uma bênção de Deus, viu? Você é uma bênção de Deus. Deus tem cuidado tão bem de você. E você é objeto de nossas orações há muito tempo. Há muito tempo. E Ele tem um propósito especial para você. Você sabe disso, né? Efésios capítulo 5, nós iremos ler verso 18 a 21. Vamos orar novamente? Nosso amado Deus, mais uma vez a Tua palavra está aberta nas nossas mãos. E queremos Te agradecer, Senhor, por essas mensagens maravilhosas que o Senhor tem nos trazido ultimamente aqui na Tua casa. Nos ilumina, né, para compreender a Tua palavra inspirada nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Espírito Santo, né? Nós temos um desafio esse final de semana, aliás, essa semana, né, que vai se iniciar a próxima semana, nós temos um desafio muito grande. Nós passamos aqui 10 dias orando para Deus nos encher, né, para que possamos ter poder para trazer a palavra de Deus para a vida das pessoas. Eu quero dizer a vocês que essas mensagens, elas são toda especial, não só para os membros batizados dessa igreja, mas para vocês que ainda não são batizados também, para você, para os seus filhinhos que estão aí, tá? É uma mensagem especial porque Deus, Ele tem conduzido os seus filhos, como filhos de Deus, nós temos um dever de pregar o Evangelho a todo mundo, né? E para pregar a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Vamos ler? Efésios capítulo 5, 18 a 21. Efésios primeiro. Aqui diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas, grave essa palavra, mas, o quê? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, né? Dando graças, né, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa palavra encher. Quando você fala assim, Zé, eu vou encher esse balde, é porque ele está como? Ele está vazio.
E quando a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito, é porque nós precisamos estar vazios primeiro vazios, né? Porque para encher um balde, você tem que estar com ele vazio, né? Aí você vai encher. Aí, para eu me encher do Espírito, eu preciso estar vazio. Eu preciso estar vazio primeiro. Então, existem algumas coisas que a gente precisa fazer para estar vazios. Vazios de quê? A música que Léo cantou, ela falou de uma coisa aqui. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós iremos ler alguns textos aqui que falam do que a gente precisa nos esvaziar, tá? Porque eu sei do que eu preciso me esvaziar. E cada um de nós também sabemos do que nós precisamos nos esvaziar para poder nos encher do Espírito, né? Vamos ler agora o que diz Filipenses, o capítulo 3, verso 17, aliás, verso 7, Filipenses capítulo 3, nós iremos ler do verso 7 até o verso 10, eu acho que é suficiente. Filipenses capítulo 3, verso 7 ao 10. Olha só, quem foi que escreveu o livro de Efésios, o livro de Filipenses? Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo Paulo, tá? Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses. Prestem bem atenção, todos acharam, né? Olhe bem, são palavras fortes, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Eu acho interessante, tem uma versão, eu estava lendo hoje, que fala assim, que isso aqui que fala perda, em outras versões fala lixo. Eu fiquei pensando, puxa, que dureza. Aí eu fui, refúgio, né? Aí eu peguei a minha versão, né? E digo, poxa, essa versão tá mais gostosa de ouvir. Aí eu fiquei até preocupado dessa versão também ser falar como lixo. Mas a Bíblia diz assim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer baseada na fé para conhecer, né? E o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, né? Aqui a Bíblia está dizendo assim, ó, que para Paulo, foi ele que estava falando, né? Para Paulo, a coisa mais importante para ele era Jesus. A coisa não, né? O mais importante para ele era Jesus. Que tudo mais para ele era como refúgio, como lixo. E eu acho impressionante porque Paulo, não sei se vocês conhecem a história de Paulo, mas Paulo, ele era um general do exército romano. E certamente ele era muito rico, porque ele viajou toda a Europa e a Ásia pregando o evangelho. E para viajar a Europa e a Ásia inteira, que eu acho que são os maiores continentes, os maiores locais, né? Tem que ter dinheiro, ainda mais naquela época, né? Ele gastou, eu acho que ele gastou quase toda a sua fortuna para pregar o evangelho. E a gente sabe da história de Paulo, né? O sofrimento que ele teve, né? Cuidando da obra de Deus. Depois que ele reconheceu a Deus como seu Salvador, Jesus, né? Jesus, ele teve que ficar cego para enxergar. Eu acho interessante isso também, como a Bíblia traz para nós, né? Ele teve que ficar cego para poder enxergar. E aí, depois que ele recebeu Jesus como seu Salvador, ele se entregou de verdade nas mãos de Deus. E ele fala que para ele o morrer era lucro, até morrer era lucro,
né? Interessante a forma que Paulo ele falava de Jesus. As perdas que ele tinha em nome de Jesus, para ele era muito importante. Eu queria ler com vocês também, aliás, antes de ler, eu queria falar sobre um hino que há muito tempo eu venho meditando nele. Eu gosto muito de cantar esse hino. Esse hino é do nosso inário. Ele foi feito por um... Pode vir, Léo, Carlos Alberto também, Romualdo Maissueli, nós iremos cantar esse hino agora. Esse hino ele foi feito por um pastor batista, no ano de 1890, no século XIX ainda. Ele fez mais de 100 hinos, e esse hino, um desses hinos, desses mais de 100 hinos que ele fez, esse hino foi colocado no Inário Adventista. Eu amo esse hino. Eu vou falar para você já que não é, né? E a história desse pastor é impressionante, como ele se entregou, né, para Deus. Eu acho que ele cometeu um erro também, porque ele, de certa forma, ele abandonou a família. Não foi bem abandonar, mas ele viajava muito, porque ele colocou um propósito na vida dele de ser um missionário. E na época de 1890, não tinha tanto recurso assim, né? Você falava em um dólar você fazia uma compra para o mês inteiro. Era muito dinheiro, né? E ele viajou muito. E ele viajou de cavalo. A história dele, eu estava lendo a história dele um dia desse. Ele viajou a cavalo, né, em muitos lugares nos Estados Unidos. Foi mais na região dos Estados Unidos, para pregar o evangelho. E uma certa feita ele voltou para casa depois de alguns meses e não encontrou mais a sua esposa e nem a sua filha. E a história conta que ele ficou tão angustiado que ele morreu angustiado. E sua filha, ele procurou a esposa e a filha por todo lado, nunca mais encontrou. E muito tempo depois, a sua filha foi procurá-lo, e quando ela soube, ele já tinha morrido, né? E ele tinha feito esse hino. E a sua família colocou, a igreja certamente descobriu, né? E foi colocado no nosso inário. O que penso do meu mestre. Nós devemos cantar agora. Vem para cá, gente. Carlos Roberto, vem também. O que penso do meu mestre. Pega o microfone na mão de Peu. Está sem bateria, mas vamos cantar. Esse hino é o hino 153 do nosso inário. O que penso do meu mestre. Eu queria que vocês meditassem na letra dessa música.
faz-me lembrar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divino, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com temor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com amor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Amém. Então, queridos, pode sentar, José, não terminou não, viu? Pode sentar, tem mais uns 10 minutos aqui. 10 minutinhos só. Queridos, esse hino, no finalzinho ele fala que o meu maior desejo é honrá-lo e proclamar o que ele fez para me salvar. Essa parte, para mim, foi a mais tocante de todas. Todo esse hino é muito lindo, esse hino é muito tocante, né? E eu queria fazer uma pergunta, não precisa ninguém responder, né? O que você pensa de Jesus? Outra pergunta, será que vale a pena falar de Jesus? Outra pergunta, o que você tem feito para falar de Jesus? Será que é o suficiente? O que eu tenho feito e que você tem feito é o suficiente? Pensando no maior desejo que nós temos de honrá-lo, de estar com Ele todos os dias, por Ele ter nos salvado. Será que é o suficiente o que eu tenho feito, o que você tem feito? Só para a gente meditar um pouquinho. Para nós encerrarmos, eu queria falar um pouquinho, a gente não vai ler o livro de Atos, mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Atos, esses minutinhos que me restam. Nós, 8h35 agora, eu quero passar uns minutinhos só, eu prometo que não vou demorar muito, mas o livro de Atos, o capítulo 1 de Atos, ele vem falando da ascensão de Jesus, né? Quando Jesus voltou para o céu, e ele começa a orientar os seus discípulos, né? Como é que eles deveriam fazer, tal, orientou a ficar 10 dias, o que nós fizemos aqui na igreja, pelo menos uma parte da igreja, ficamos 10 dias aqui orando, toda a madrugada, 5 às 6 da manhã, foi bênção, ou não foi, irmão Bartolomeu? Aqueles 10 dias que passamos aqui, louvado seja Deus, eu perdi alguns dias, acho que 2 dias, mas foi bênção, né? O capítulo 2 de Atos, aqui fala de uma cena maravilhosa, naquela cena do Pentecostes, nós conhecemos, né? Onde o Espírito Santo desceu, onde os discípulos receberam um poder, depois dos 10 dias, é claro, depois que eles se prepararam, buscaram a Deus, eles passaram 10 dias buscando ali, se consagrando, né? Eles receberam um poder maravilhoso chamado poder do Espírito Santo. Nessa cena do Pentecoste aconteceu algo esplêndido, maravilhoso. Eles receberam o dom de línguas, aí a Bíblia vem falando do discurso de Pedro, depois fala das pessoas. Eu tenho até vergonha quando a gente prega aqui a semana toda e batiza uma pessoa. Eu fico com vergonha. É uma alegria muito grande, mas eu fico com vergonha, porque Pedro pregou um sermão só e batizou quase 3.000 pessoas. Não é isso que a Bíblia fala? Aí eu fico imaginando, Senhor, o que é que eu tenho feito na pregação do Evangelho? Será que eu tenho buscado ao Senhor de verdade para eu estar cheio do Espírito Santo, para as pessoas enxergar o Senhor em mim?
falando nisso, no capítulo 3, aqui fala de... Aqui no 2 ainda fala também da igreja, né, como a igreja vivia. Aquilo é maravilhoso. A Bíblia fala que tudo era em comum entre eles, né? Eles vendiam e distribuíam as coisas entre si, para todo mundo ser igual. Foi maravilhoso aquela cena. No capítulo 3, aqui fala também de algumas atuações dos discípulos, da cura, alguns discípulos curavam. No capítulo 4 também fala quando eles foram presos, né, o apóstolo Pedro, João, eles foram presos, né? Depois eles perante o Sinédrio. Aí, eu vou para frente aqui que eu quero ler um verso com vocês. No verso 31 do capítulo 4, tem uma cena que é assim, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Depois disso aqui, dessa cena, onde o lugar onde eles estavam tremeu, tal, a Bíblia fala de ficar cheio de novo, né? Porque eles se esvaziaram para se encher do Espírito. Aqui fala de novo deles estarem cheios. E nessa cena aqui, fala que eles falavam com intrepidez porque eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais o Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais a presença do Espírito Santo na nossa vida, para estarmos cheios dele e proclamar as boas novas da salvação para as outras pessoas. No capítulo 5, fala daquela cena de Ananias e Safira, né? Que eles acabaram morrendo porque foram infiéis a Deus. Eu queria ler o verso 15, rapidinho aqui, do capítulo 5 de Atos, né? Diz assim, ó, a ponto de levarem... Aí fala, né, dos milagres que eles fizeram, né, que eles estavam cheios do Espírito Santo. E no verso 15 fala assim, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito, imundos, e todos eram curados. Todos eram curados, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, né? A gente tem visto milagres aqui, tem visto milagres aqui na igreja, né? Vanderlei é um milagre. Isiel, cadê Isiel? Já saiu? Isiel é um milagre. Você soube o que aconteceu com Isiel, né, Vanderlei? Né? Quantos milagres já aconteceu na sua vida? Na minha vida também aconteceu, não de cura, mas aconteceu milagre de livramento. E eu tenho certeza que na vida de cada um aqui houve milagre. Sueli contou do milagre. Muitos milagres aconteceram nas nossas vidas. Milagre de Deus, foi milagre de Deus, por isso que estamos aqui. No capítulo 6, né, no capítulo 5 ainda fala dos discípulos que estavam pregando, depois foram acusados. Não dá para ler tudo, porque o tempo não dá, já falta 8:20, mas eu gostaria de ter tempo para ler tudo. Eu queria ler um monte de coisa aqui, mas não dá para ler. Aqui no capítulo 5 ainda fala sobre Gamaliel. Gamaliel apareceu para defender os discípulos. Quem era Gamaliel? Gamaliel, ele fazia parte do Sinédrio. E ele foi lá e falou, olha, não mexa com esses homens não, porque a gente não sabe se ele tiver parte com Deus, né? Se o que eles estiverem fazendo foi exatamente o que Deus quer, então deixem eles. E a Bíblia fala aqui, ó, eles foram chicoteados, apanharam, e no verso 41 do capítulo 5, fala assim, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cansavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eu fico imaginando, eles eram masoquistas, ficaram felizes porque apanhou, foi isso? Claro que não. Eles ficaram felizes porque eles sabiam, Jesus tinha falado, que aqueles que quisessem servi-lo, que quisessem andar na linha, né, no caminho dele,
iriam sofrer. E eles ficaram felizes por isso, porque eles estavam sofrendo por causa de Jesus. Eles sabiam disso. O próprio Cristo tinha falado isso com eles. E eles não desistiram. A Bíblia fala no versículo 42, né? Que o que eles mais gostavam de fazer era de falar de Jesus. E onde eles andavam, eles não se cansavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. No capítulo 6, para a gente encerrar, aqui fala da instituição dos diáconos, tal. É maravilhoso, viu, seus diáconos aí, ó, o que Deus tem feito, né? Homens de boa reputação, cheios de sabedoria, do Espírito Santo, homens cheios do Espírito, foram homens que Deus escolheu para cuidar da igreja, né? E aqui, Estevão, né? Estevão foi um desses homens, mas Estevão, ele não se concentrou simplesmente em cuidar das viúvas e cuidar da igreja. Estevão, a Bíblia chama ele, no versículo 8 do capítulo 6, ele era cheio de graça e poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? E a Bíblia fala no versículo 10 do capítulo 6, ninguém podia resistir à sabedoria, ao espírito no qual ele falava. E ele insistia, ele chamou os discípulos, né? Porque quem cuidava eram os discípulos. Os discípulos eram os pastores da igreja, né? E eles tinham escolhido os diáconos, que eram os anciãos, os líderes da igreja, tal. E eles chamaram os diáconos, vocês vão cuidar das viúvas, tal, porque havia uma necessidade muito grande, e cuidar da igreja, da ordem da igreja. Mas Estevão, ele fez a diferença. Ele disse, não, eu não simplesmente vou cuidar da igreja, das viúvas, eu quero pregar evangelho. E por isso a gente conhece a história de Estevão, ele foi morto. Ele foi morto porque ele não resistiu às ameaças. Aqui conta, depois vocês leem no capítulo 6 de Atos, e o capítulo 7, né? Ele não resistiu, ele não desistiu diante de todas as ameaças que fizeram. As pessoas tentaram calá-lo de todas as formas, para ele não falar de Jesus, mas a Bíblia fala que ele não desistia, ele falava. Todos os que estavam assentados no sinédrio fitaram os olhos no versículo 15. Olha o que diz aqui, ó, do capítulo 6. Isso pode acontecer comigo e com você. Eu oro a Deus todo dia, para que Deus faça acontecer isso na minha vida. E eu falei ontem aqui, ontem mesmo, o que eu tenho orado, e eu fiz um propósito com Deus, de orar para Deus aumentar a nossa fé, viu? A gente precisa de fé, irmãos. A gente tem que orar pedindo a Deus fé, porque a gente pede muita cura, muito milagre, muito bem, muita coisa. Eu peço a Deus tudo isso, né? O que eu mais peço a Deus hoje é um sítio, para ir embora para a roça igual Romualdo. Mas esse ano eu fiz um propósito para pedir fé a Deus. Eu estou pedindo por mim e por vocês. A minha fé é pouquinha, mas eu vou pedir, mesmo com pouca fé, eu vou pedir. Eu espero que Ele me encha, me dê fé e dê fé a cada um de nós. No verso 15 do capítulo 6 diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram, né, o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vocês se lembram o que aconteceu com Moisés, né? Quando ele, toda vez que ele se encontrava com Deus, o que era que acontecia? Quando ele descia e ia para o meio do povo? O que era que acontecia com Moisés? Como era que estava o rosto dele? Brilhando. As pessoas não conseguiam enxergá-lo. Não conseguiam olhar nos olhos de Moisés, porque ele andava com Deus. Quando ele chegava na presença de Deus, Jefferson, ele brilhava. Queridos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos estar constantemente na presença de Deus. Amanhã a gente tem uma missão muito importante aqui na igreja, porque eu acho que é muita gente para a gente falar de Jesus. E Deus enviou mais de 100 pessoas aqui para a igreja, todas as quintas, para a gente falar de Jesus. São pessoas de todos os tipos, são mendigos, são pessoas débil mentais, são drogados, mas também tem pessoas que vão para a academia, tem pessoas que vão para suas igrejas, tem pessoas que
são trabalhadores aqui das barbearias, dos comércios, os mototaxistas. Todos eles vêm tomar sopa aqui todas as quintas. A gente não está dando sopa simplesmente para eles encher a barriga. A gente está dando sopa para atraí-los para Jesus. E amanhã a gente tem pelo menos 100 livros e uns 200 convites para entregá-los. E que não seja igual a quinta-feira passada, que eu estava sozinho ali no portão. As meninas distribuindo, não foi, Bia? E eu sozinho ali no portão recebendo as pessoas. Eu conto com vocês, tá? Orem hoje. Façam um propósito com Deus. Todos vocês, como eu falei, você também com seus pequenininhos, tá? Deus quer te usar. Vanderlei, Deus quer te usar também. Deus quer nos usar como instrumentos poderosos nas mãos dEle, para salvar pessoas. Deus trouxe a salvação à nossa casa nesse momento, e nós precisamos levar a salvação às outras pessoas também. Eu quero convocá-los a vir amanhã à noite, para nós entregarmos esses convites, esses livros, para as pessoas que virão tomar sopa, tá? E chame os outros irmãos também que você tem contato, que nessa noite Deus te encha de poder. Léo vai cantar uma música agora, venha Léo. E ao ela cantar, que você ore para que Deus te use como um instrumento poderoso para salvar pessoas. Lá naquela cruz, quando o céu escureceu e o meu Senhor estava a perecer, todo o universo contemplava o Salvador que entregava a sua vida por amor ao pecador. Ao sofrer em dor e cruéis acusações, o meu mestre sucumbiu em aflições. Mas quando seu sangue verteu para me salvar, eu estava em sua mente e por isso ele venceu. Ao entregar o seu Espírito, ao perdoar o meu pecado, ressurgiu em glória eterna e está a me esperar. Quanto anseio abraçar o meu Senhor Jesus, como quero ouvir a sua voz, que por minha vida deu, em seus braços estendeu e carregou em si a minha cruz. Deus, o Criador, consentiu em entregar o seu Filho para o mundo resgatar. Através da cruz, nova chance estendeu de morrermos para o mundo e vivermos para
fomos libertos do mal, fomos libertos na cruz, nova chance, nova vida final, se aceitarmos o convite especial. Hoje é tempo de entender a morte de Jesus. Esse sacrifício foi por nós. Como iremos recusar quem morreu para nos salvar e deixou tudo para nos libertar? Hoje é tempo de entregar o nosso coração, tempo de ouvir a sua voz, que insiste em convidar a nela aceitar o plano redentor de nos levar de volta ao Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter confiado a nós uma missão tão sublime, que é de salvar pessoas, Senhor, de conduzir pessoas até a Jesus, até o pé da cruz. Nos ajude, Senhor, nos dá poder, nos esvazia para que possamos nos encher do teu Espírito, ó Deus, e proclamar as boas novas de salvação para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Por favor, Deus, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia do nosso bairro, ajuda para que o teu Espírito esteja inundando a vida de cada um morador dessa comunidade. Te pedimos que o Senhor esteja com nossos familiares nesse momento também, protege-os, cuida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.